Começamos com mais um Maverickcast. Eu sou o Maverick de Abreu, sou barman, sou compositor de músicas melodramáticas e eu sou produtor de licor em Maringá. Pois é, não sou, né? Mas quem é? Daniel Gerard. Esse cara aqui foi indicado por um grande amigo. Eu vou falar no final desse grande amigo aí, pra ele ouvir até o final também. O cara, porra, aquele é a síntese do que é esse podcast. Falei, eu quero pegar uma pessoa que indica, assim, eu não conheço direito, quero conhecer aqui, bater um papo. E aproveitem, bate o papo, vocês também ouçam, perguntem. Esse é o papo, cara. A coquetelaria é feita assim, não é feita de cara que paga pra sair na revista. Eu vou parar de ser polêmico, né? Vamos falar do nosso convidado aí, Daniel Gerard. Se apresente pro Brasil, que deve ser famoso pra caramba em Maringá, mas ele fala de você aí, ó. Pessoal, a palavra é dele aí. Pessoal, beleza? Primeiramente, quero agradecer muito estar aqui hoje, né, cara? Isso, para mim, é uma honra enorme estar presente aí para o Brasil inteiro. Bem, meu nome é Daniel Gerard, tenho 38 anos, cara. Tô no ramo aí já de bares, restaurantes, coquetelaria há 22 anos, desde os 16 anos. Então, tenho muita bagagem já de história para poder contar, né? Morei muitos anos em Nova York, onde eu comecei minha carreira, né? Então, comecei como... Acredito que a maioria das pessoas que trabalham hoje em dia nos bares, cara, principalmente atrás do balcão, né? Comecei como ajudante de garçom, cara. Então, lá ajudava os garçons a limpar a mesa e tal, não sei o quê, e sempre olhava pro bar com o olho brilhando, esperando a oportunidade para poder fazer aquele martini. Lá. Caipirinha lá não saía muito, lá era mais martini, old fashion e tal. E era sempre assim, cara. Sempre que eu tinha um tempinho, eu ia para trás do bar e ajudava o bartender. Então, dava aquela mãozinha pro bartender. E cada vez que ele me ensinava um drink a mais, eu ficava maravilhado, assim, né? Você lembra o primeiro que você aprendeu, cara? Cara, o primeiro foi o Sex and the Beach. E é um drink, assim, que me marcou muito. E era o drink que eu gostava de tomar, assim, né? Hoje em dia, tipo, eu olho, tipo, sei lá, não curto mais, né? Acho doce e tal, mas na época, molecão, né, cara, era o que... Ainda mais que, assim, lá nos Estados Unidos só pode beber com 21, né? Então eu entrava ali atrás do bar, fazia um e de vez em quando dava uma bicada. Então pra mim aquilo ali era o máximo, né, cara? Sim. Mas foi o primeiro, foi o Sex and the Beach. Cara, é legal, né? Bem cultural, né? Isso, Sex and the Beach ser tipo um coquetel de entrada, junto com o Tequila Sunrise, entre os outros, né? E principalmente a gente fala com pessoas que trabalharam nos Estados Unidos, o Sex and the Beach é bem forte lá, né? Essa cultura Sex and the Beach, cara. Sim, cara, tem bastante, né? O Sex and the Beach, o Cosmo também, isso é bastante, né, cara? Sim. Até mesmo na época que eu comecei, tava tendo aquela série do Sex and the City, né? E aí, então, o que as meninas tomavam muito era o Apple Martini e o Cosmo. Então, eram dois drinks que estavam na modinha na época e saía assim, cara, horrores, né? Eu não era nascido nessa época. Mas você foi para Nova York já para trabalhar com bar ou, sei lá, você já... Não. Qual que foi a sua aventura aí? Na verdade, sim, eu fui com meus pais, né? Eu era moleque e aí os pais foram para lá e aí eu fui junto, cara. Então, fiz todo colegial lá, né? Então, cheguei a estudar mesmo colégio. E aí, quando terminou o colégio, eu acabei indo para esse... Na verdade, nem tinha acabado o colégio, mas eu já trabalhava com bares. Então, durante o dia, né? Ia pro colégio, acabava o colégio e ia pro restaurante. Mas como que foi essa experiência do brasileiro, um moleque brasileiro no colégio americano? Sofria muito bullying aí? O pessoal pega pesado? Como é que era isso aí? Cara, o pior que não, assim, quando eu fui para Nova York, né? E eu fui para uma escola, cara, que ela é para imigrantes. Então, essa escola chamava ES-235, ES-235, que era uma escola só para imigrantes. Então, por exemplo, nessa escola não tinha nenhum americano. Então, era realmente uma escola para as pessoas poderem se adaptar quando chegavam nos Estados Unidos, né? E assim, cara, tinha gente do mundo inteiro, né? Então, foi uma experiência, assim, sensacional, cara. Eu falo que era muita coisa assim que a gente via em jornal, por exemplo, cara. Pô, na época, a Guerra da Bósnia. Pô, uma coisa você vê ali no Jornal Nacional, passa ali no jornal, então você nem imagina, né, cara? E eu tive colegas que estavam lá na época porque os pais fugiram da guerra, alguns perderam o pai ou a mãe e estavam lá. Então, assim, umas histórias, assim, cara, que você, assim, completamente fora da nossa realidade, assim, sabe?
Tinha, por exemplo, tinha dois colegas, cara. Um era paquistanês e a menina era indiana. E aí existe a guerra entre Paquistão, Índia e tal. E eles se curtiam, mas não podiam namorar porque existia essa rixa, sacou? Que Então, da assim, hora. cara, é umas coisas que a gente vê assim que a gente, pô, tá longe da nossa realidade, né? Então, essa experiência foi muito legal, cara. Nossa, e pra gente, né, que vive na coquetelaria, essas somas de histórias, né, eu acho que ajuda até na parte criativa, né, a gente consegue externar isso no coquetel, na é verdade? Sim, cara. Eu falo muito assim, toda vez que eu vou criar um drink ou algum prato, eu sempre falo assim, pode até ser clichê, mas eu sempre falo assim, pensar fora da caixa, né, cara? Muitas vezes a gente pensa, vou fazer um drink, pô, o que é comum usar nos drinks? Cara, inventa, sabe? Pô, vamos colocar pimenta no drink, cara. Vamos colocar sabores que são, assim, exóticos para você ser um diferencial, né? Então, sempre que eu vou criar alguma receita, igual eu falei, cara, seja de comida ou seja de bebida, eu penso assim, na minha memória gastronômica, tudo que eu tenho na cabeça, o que é diferente, cara? Então, por exemplo, a gente fez, na época que eu estava com a hamburgueria aqui, cara, aqui em Maringá, a gente criou um hambúrguer na época que era um hambúrguer feito com café. Então, a gente selava a carne do hambúrguer com café, colocava na grelha, o café passava, soltava um azeite de natureza própria, entrava em contato com a carne, criava uma caramelização, assim. E aí, quando a gente criou esse café, cara, esse hambúrguer de café, todo mundo ficou assim, cara, esse cara tá maluco, né? E a gente ganhou um prêmio de melhor hambúrguer de Maringá com esse hambúrguer de café, cara. Então, assim, eu sempre falo com o pessoal, cara, pensar realmente fora da caixa, ver o que que dá para inovar, para ser criativo, né? Sim, eu tenho. Não, isso do hambúrguer de café é fantástico, cara. Ainda você produz aí? Tem como um dia eu fazer aquela visita não convidada e. Pô, com certeza, cara. Não, com certeza. Ó, eu Assim, compro. eu não tenho mais hamburgueria, né? Eu vendi hamburgueria porque eu acabei com novos projetos e Sim. tal. Mas esse hambúrguer de café, de vez em quando, rola de fazer, assim, com Não, certeza. eu nunca ouvi falar, cara. Curiosíssimo, assim. É bem Não, interessante. e é exatamente isso, né, Maurício? Quando eu fiz, eu pensei exatamente isso. Falei, cara, para ser mais um fazendo com pão, carne, queijo e bacon, cara, eu vou ser mais um, né? Então, eu falei, cara, já era, né, quando a gente criou esse hambúrguer, foi para um festival que teve aqui, né, aqui em Maringá, de hamburguerias e tal. E eu falei, cara, eu não posso entrar como sendo mais um, eu tenho que entrar com um negócio bem diferente. E aí eu estava numa viagem em São Paulo, aí fui lá na Starbucks, estava tomando um café na Starbucks, e na hora me deu um clique, falei, cara, vou fazer um hambúrguer de café. Pô, Caramba. na hora todo mundo falou, tipo, olhou para mim e falou assim, você tá maluco, cara. Aí eu liguei para um colega meu daqui de Maringá, que ele tinha uma cafeteria, né? Ele produz, inclusive, o próprio café e tal. Eu liguei pro Chico, falei, Chico, a gente vai participar de um festival de hambúrguer, quero fazer um hambúrguer em parceria com vocês. E eu quero fazer um hambúrguer com café. O que você me indica de café? E aí ele começou a me indicar o tipo de grão, né? Qual grão que a gente deveria usar para fazer. E aí a gente fez um trabalho em conjunto e criamos esse hambúrguer, cara. E ficou sensacional, cara. Tipo, vou fazer pergunta de leigo aí de café. Eu nem sou muito fã de café, tá, cara? Eu tomo, assim, Uhum. muito de vez em quando, mas eu acho interessante toda a história e cultura do café. Mas você falou do grão, cara. Realmente, tipo, dá pra fazer qualquer um, tipo, dependendo. Tipo, por um leigo. Se eu pegar Uhum. um café Pelé aí, um pilão da vida, eu consigo fazer esse hambúrguer ou não? Já tem que ser algo. Na verdade, assim, o problema, entre aspas, desses cafés que a gente compra, né, em qualquer supermercado, a grande maioria não é o café puro, né? Então, esses cafés são extremamente torrados, né? Então, assim, e eles vão tem galho no meio, tem folha, tem uma série de coisas. Por isso que até dá um pouco da cultura do brasileiro tomar o café com açúcar, porque ali não é só o café, né? Então tem um monte de coisa que acaba dando esse amargor, a torra muito alta e tal. Então, assim, quando a gente entrou em contato com o Chico, aí o Chico, inclusive, explicou para a gente, porque na época também eu era bem leigo assim, em relação ao café. Não sou o maior expert hoje em dia em café, mas acabei aprendendo um pouco. E aí o Chico explicou para a gente que o ideal era a gente usar o café moca. O café moca é o café que é percentual mínimo que dá no cafezal e tal. E aí, geralmente, o café, quando a gente vê, são 2 grãos, assim, e ele tá abertinho, né? Uhum. Já no caso do moca, ele meio que se envolve, sabe? Então, aí acaba sendo um café mais fresco, um café mais novo. E aí, explicando pra gente toda a questão lá.
E aí, então a gente acabava usando esse café, esse grão, né? Que aí, no caso, era um grão de torra leve, a gente não usava de torra alta, né? Mais queimado, porque como a gente ainda ia levar ele para a grelha, se fosse um café de alta torra, aí acaba que ia dar muita amargura. Entendi. Então a gente acabou usando esse mais fresco. Então, basicamente, o que deixa o café amargo aí é o excesso de torra dele, então, basicamente. Assim. Excesso de torra e aí, como eu falei, como não é o café muito puro, né? Acaba que muitas vezes tem 200 outras coisas ali, que a nossa legislação, no caso, permite, né? E fica aí o convite aí para participar um barista bom aí né, do podcast para dar uma surra em mim aí de conhecimento. Não, que eu só Tem vou. alguns bons para indicar aí, cara. Pode. Eu quero fazer, sabe o que eu quero fazer? Tipo, pegar uns 4, saca? Tipo, mas eu quero pegar uns com pensamento um pouco diferente. Assim, eu já tentei fazer isso com bartender aí, já nos bastidores já deu treta. Então, as ideias meio. Cara, mas interessantíssimo. Aí, vamos fazer um pouco a timeline, né? Lembrando o meu. Só fazer um corte aqui, Claro, só abrindo uma aspas aqui. fica à vontade. Nós fizemos alguns eventos aqui, cara, de coquetelaria aqui em Maringá, né? Inclusive, quem me indicou para estar aqui hoje, que é o Jefferson, né, parceiraço, nosso, ele estava também presente nesses concursos aí, cara. E foi legal, cara, a gente vendo assim que hoje os baristas estão entrando muito por esse mundo de coquetelaria, né? E é legal, cara, porque assim, os bartenders usam sempre o dosador, né? Já os baristas, cara, é balança para tudo, cara. Então, assim, Sim, é sim. diferente, assim, mas é legal essa experiência, cara. Mas tipo, isso eu acho muito louco, né? Porque eu não sou barista, eu fiz um curso, né? Mas não me considero assim, porque eu não pratiquei. E já faz um tempo, enfim. E era bem legal, que era uma moça que dava o curso e ela tinha, tipo, 10% da visão. E ela ia tudo no tato, cara. Ela desenvolveu uma habilidade pra segurar coisa quente e não se queimar ali. Então ela colocava a mão em coisa quente assim, lógico, ela não ficava segurando, ela colocava, falava, tal. Eu achava isso fantástico. Mas assim, acho interessante isso, de tipo, quando você pega uma pessoa. Por exemplo, igual quando o bartender vai cozinhar. Entendeu? Eu fico numa agonia quando alguém joga o famoso fio de óleo. Que eu fico, um fio, mas quanto de óleo? Tipo, né? Você tem essas manias. Então você lá de Nova York começou a trabalhar lá, aquela coisa. Teve algum. O que eu quero dizer? O choque cultural embora você tenha ido muito novo, mas você sentiu algum choque cultural de bar, algo que você fala, putz, no Brasil é assim, aqui, nossa, sabe, até para bartenders que querem ir para Nova York, ter esse alerta de falar, opa, se eu não mudar essa chavinha, eu vou ter dificuldade. Tem até uma dica para a pessoa se adaptar e não ter esse choque tão grande aí da Eu vou coquetelaria? falar assim, dos dois lados, né? Como cliente e como quem já atuou no ramo, né? Muda muita coisa, assim, né? Primeiro que lá, para quem quer ir, né, com tudo de trabalhar, ganhar dinheiro e tal, não sei o quê, lá se trabalha muito com gorjeta, né? Então assim, muitas vezes, por exemplo, o salário mínimo acho que está $17, se não me engano, né? Isso geral, assim. Para quem trabalha em bar e restaurante, muda. Então, não é $17, acaba sendo bem menos. Por quê? Porque existe essa meio que regra, assim, né? Não é obrigatório, mas é cultural da gorjeta. Então, muitas vezes, assim, chegava o pagamento, cara, tipo, você trabalhou, tipo, o mês inteiro, tipo, lá você recebe por semana, né? Mas, você trabalhou a semana inteira e vinha lá seu contra-cheque para mim lá na época, tipo assim, $200, $300. Tipo assim, que é pouco para você trabalhar a semana inteira. Só que, por um outro lado, cara, dependendo do evento que você trabalhava, você ganhava 3, 4 vezes o que você ganhava na semana inteira de pagamento com gorjeta. É lógico que, assim, depende muito de bar para bar e tudo mais, né? Por exemplo, o primeiro bar que eu trabalhei lá, que era um restaurante, restaurante, que era um restaurante português. Então, nesse restaurante, cara, eu ganhava pouquíssima gorjeta. Não tinha essa cultura forte. Porém, quando eu saí de lá, eu fui trabalhar num restaurante francês, que aí é no restaurante com estrela Michelin. Então, assim, cara, um restaurante sensacional. E lá tinha muito casamento, porque lá o que acontece? Era um castelo que foi construído
pelo JP Morgan, que era o dono do banco, dos bancos, né, do Banco Morgan, e ele deu esse castelo de presente para o ministro dele na época. E aí o ministro faleceu, na década de 70 ficou abandonado, onde o Joseph, que na época era o dono, comprou, junto com a Monique Jeffrey, que era a esposa dele, e transformaram esse castelo num restaurante francês. Que aí era assim, a alta sociedade dos Estados Unidos, cara, a alta sociedade de Nova York. Então, na época lá, cheguei a atender Justin Timberlake, na época ele namorava Britney Spears, atendi o Donald Trump, atendi o CEO quando ele namorava, era casado com a Heidi Klum, que era aquela modelo da Victoria's Secret e tal. Então, assim, era literalmente a alta sociedade dos Estados Unidos frequentando ali. Então, assim, era gorjeta, cara, que a gente não acreditava, assim, sabe? E eu com 17 para 18 anos, né? Que aí eu já tinha transferido desse outro bar. Cara, e eu chegava em casa com 18 anos, e na época eu tava querendo comprar um apartamento aqui no Brasil. Cara, eu chegava com bolos, assim, de gorjeta, e minha mãe ficava assim, o que é isso, sabe? Tipo, era tipo assim, tá se prostituindo, né, meu? Acho que minha mãe com certeza devia achar que eu tava vindo trabalhar no bar de Gol, né, cara? Tipo, trip total. Mas aí, cara, então assim, chegava em casa e com muita gorjeta. Então, assim, o foco lá era realmente gorjeta, não tanto o salário em si. O salário era mais uma ajuda de custo, assim, mas o que a gente focava mesmo era na gorjeta. Então, para quem tá, igual você falou, para quem tá pensando em fazer essa ponte, pô, quero ir para lá e tal, não sei o quê, cara, lá o atendimento tem que ser excepcional, porque se você faz um atendimento meia boca aqui, né, tipo, lá no caso, você não vai ganhar gorjeta. Então, como você trabalha focado na gorjeta, você sempre foca muito no atendimento. Então, assim, geralmente, cara, os atendimentos são diferenciados, entendeu? Então, é uma coisa que eu sempre trabalho muito, assim, com as minhas equipes, é exatamente isso, que eu falei, cara, vamos fazer um diferencial, porque hoje, um bom drink, você tem trocentos bares que fazem. Um atendimento diferenciado, cara, é o que vai te conquistar para que esse cliente possa estar vindo sempre aqui e consumir com você. Cara, olha que coisa louca, né? Eu, recentemente, de vez em quando me arrisco nas consultorias, porém eu não me chamo de consultor, porque sou daqueles, a gente vai entrar nesse papo depois, sou daqueles chatão. Eu acho que para mim um consultor, ele tem que ser, é a minha opinião, tá? Não tô dizendo que não escrevi artigo científico sobre, é só a minha opinião. Para mim um consultor, ele tem que ter tido negócio, tem que ter quebrado, ele tem que ter devido muito a grana, se recuperado e tal, porque o consultor ele tem que ter know-how, cara. Não adianta o cara chegar lá sem ter... Como que você vai debater com o dono, sendo que você não sabe dos perrengues que... Né? Enfim, é a minha opinião. Mas exatamente. Eu me aventurando aí nas consultorias da vida, tinha uns garçons num lugar que eu fui ali trabalhar, que eles tinham essa cultura da caixinha, porque o dono falou, olha, o legal é a caixinha, não sei se ele tinha ido pra gringa, enfim. Só que pela cultura, não vou falar a cultura do brasileiro, mas de alguns, né, e do local, sabe como que eles faziam pra pedir caixinha? Ficava contando história triste, cara. Chegava no cliente assim, mano, tal, eu tenho um filho e tal. Olha como isso que você falou é muito interessante. Como o Daniel explica para as pessoas como você pedir, ou não é pedir, como você conquistar a caixinha sem usar artifícios, né, sei lá, de trabalhador de farol, digamos assim, né? Como que eu consigo converter em caixinha sem ultrapassar essa linha usando hospitalidade? Tem como, cara? Cara, tem. Eu falo muito assim, isso vai depender muito mais da equipe do que do próprio cliente, de uma certa forma, ou até do próprio dono. Eu sempre falo assim, cara, se você estiver disposto, né, a mostrar, vamos supor que você vai trabalhar num restaurante, que esse restaurante é só o salário fixo e não tem 10%, e não tem comissão, e não tem nada. Se você conseguir mostrar para o seu patrão, no caso, né, que, cara, às vezes faz uma brincadeira com ele, fala, olha, cara, se eu vender hoje 50 garrafinhas de água, você me dá uma bonificação? Porque aí você pensa assim, cara, a margem de água é altíssima, né? Então, aqui em Maringá, por exemplo, uma média assim, dos bares aí, o pessoal vende a garrafinha de água a R$5.
Só que o pessoal compra, no caso o proprietário, compra essa garrafinha de água geralmente a R$ 1. Pô, então nós estamos falando de uma margem legal de água. Vamos supor que num bar, cara, roda por dia 100 pessoas, né? E chegou num dia lá 100 pessoas, um restaurante, alguma coisa assim. Se todo mundo pegar uma garrafinha de água, pô, nós estamos falando de 400 garrafinhas de água, né? Desculpa, 100 garrafinhas de água a R$ 4 de lucro, nós estamos falando de R$ 400 de lucro por dia. Faz um desafio, às vezes, para o proprietário, né? Se eu vender X número de garrafinhas, você me dá 10% sobre essas garrafinhas. O que você acha? E aí você pode começar fazendo esse tipo de jogada. E aí entra, no caso, a gestão. Se vai ser uma boa gestão ou não. No caso de uma boa gestão, começar a perceber, pô, eu lucrei hoje R$ 400 a mais só em água. Pô, vamos fazer esse desafio com água e agora vamos fazer esse desafio também com, sei lá, com um salgado, com uma coca, com um doce, alguma coisa assim. E a partir desse momento, você começa a gerar o quê? Você começou a gerar, não uma caixinha diretamente, mas você está começando a comissionar a sua equipe e você está vendendo mais também. Então, isso é uma possibilidade que pode ser feita e deve ser feita para os bares e restaurantes. Muitas vezes, alguns bares e restaurantes, cara, alguns proprietários, né, eles ficam assim, pô, vou pagar lá pro cara R$ 200 de comissão por dia. Cara, se esse cara está vendendo para você 5, 6, 10 mil, já, cara, você vai colocar esse valor dentro do seu lucro, entendeu como? Então, dessa forma, você acaba lucrando muito mais, você deixa a sua equipe muito mais satisfeita e bola pra frente, cara. É isso aí. Ó, você tem tanto conteúdo que nasceu uma cabeça no seu ombro aí, ó, tá vendo? É, minha mulher tá aqui do lado. Oi, tudo bom? Qual que é o nome da sua mulher? Essa é a Isa. Oi, Isa, tudo bom? Isso aí, ó, tá vendo? Ela não tá ouvindo, eu tô com o fone aqui, ela não tá ouvindo. Depois você repassa pra ela, ó, um bom profissional é isso aí, ó, sempre tem que ter um companheiro aí do lado, né? Parece ela tá ali com o script, né, pra ele, assim, ó, ele tá cometendo um erro, dá uma paulada no joelho, assim, ó, fala disso. Ela tá me dando... Ela tá me dando a colinha aqui. É, isso aí. Ó, Maru, eu tô com o celular aqui do lado também, na live aqui pelo Instagram, e o Marujo tá aqui, tá acompanhando a gente. Ah, você tá fazendo live no Instagram? Tô numa live no Instagram dela, no caso, cara, porque a gente tinha como fazer pelo meu. Ah, legal. Depois, deixa salve e me marca lá, marca o podcast, por favor. Depois tem como salvar? Só vai mandar pra ele. Fechou. Lá obrigado aí, cara. Ó, um abraço aí pra todo mundo que tá vendo pela live aí. Pô, amo todos vocês. Tá mandando um abraço. É porque não dá pra galera ouvir, porque eu tô com fone aqui. Fala pro pessoal printar e postar nos stories e marcar a gente, todo mundo aí, ó. Pessoal, ó, pra vocês tirarem print aí e marcar a gente aí, tá? Beleza? Oh, maravilha. Mas assim, isso daqui, vamos um devaneio aí aqui de consultoria, porque eu acho que o buraco é muito mais embaixo de consultoria. Eu vejo muitos profissionais vendendo curso de consultoria, nada contra, cara, eu não conheço o trabalho, eu não testei o método, não tô aqui falando o que dá certo e o que não dá. Hoje em dia nem bar eu tenho para dizer se eu contrataria ou não. Mas eu acho um tanto quanto perigoso quando não é levado em conta a cultura. Um exemplo, você fala isso da caixinha, da gorjeta. O que você falou muito importante? Depende muito da gestão. Porque eu vou lá e falo assim, chefe, eu tenho uma ideia. O Daniel deu essa ideia, eu vou lá no bar e falo, chefe, se eu vender 500 garrafas de água no final de semana, o senhor me dá 10%? Aí o chefe acha legal, pô, dou. Aí o outro colega vê isso e já fala, daí daqui a pouco, no outro final de semana, vira a guerra da água, sabe? Sabe o que eu tô tentando dizer? Como que você vai falar para sua equipe, você como um consultor, como você vai passar para sua equipe esses limites para não virar a guerra do vamos vender mais, eu vendo mais que o outro, eu lucro mais. Como que você faz esse equilíbrio aí? Isso que muitas vezes eu não entendo quando converso com consultores. Exemplo, em alguns casos, eu falo de metas por equipe, né? Então, existe por exemplo, no meu restaurante que eu tinha, né? A gente trabalhava, a meta era da equipe inteira. Então, toda a comissão que era gerada para a equipe, era para a equipe. Detalhe, não só do atendimento, como da cozinha também. Então, a gente tinha as metas lá, e quando as metas eram batidas, era dividido igualmente para todos os colaboradores da casa. Desde o pessoal da faxina, o pessoal do atendimento, o pessoal do bar, o pessoal da cozinha, era geral.
E por que eu fazia isso? Porque o cliente só saía de lá satisfeito porque o banheiro estava limpo, a mesa estava limpa, o piso estava limpo do salão, a comida foi bem feita, o atendimento foi legal, o drink foi bem servido, a menina do caixa atendeu o pessoal bem. Então, assim, não era mérito do atendimento, era mérito da equipe como um todo. Isso foi uma coisa que eu fiz o tempo inteiro. Então, isso era muito legal, até por quê? Porque exatamente o que você falou assim, muitas vezes cria essa guerra, né? Guerra da água, guerra do não sei o quê, tá. E dessa maneira, por mais que a gente trabalhava por praças, né? Então tinha praça, mesa de tal mesa, tal mesa, tal mesa, tal mesa, né? Normal. E se eu sou um garçom da praça do lado e eu tô tranquilo uma bebida é pedida na mesa do lado, não tem por que eu não servir, entendeu? Muito pelo contrário, eu quero que aquele cliente seja muito bem atendido. Porque eu sei que se uma água está sendo vendida ali, um hambúrguer, uma coca, não sei o quê, aquilo está entrando para o meu bolso também, entendeu? Então acaba que a equipe se ajuda como um todo. E acredito eu que a venda é a consequência do bom atendimento, né? Você deixar o cliente Sim, à vontade e tal, ele tem mais vontade de consumir, não é aquela de você empurrar. Quer ver eu ficar puto aí no sim. lugar, o cara. Eu nem acabei minha coca ali, o cara. Eu vou botar coca aí, chefe. Ah. Calma, Calma, né? calma. É. Agora, imagina, eu acabei uma coca, chega o cara ali com outra, pronto pra abrir e fala mais uma. Eu posso falar não, ele, opa, ou mais uma, já tá ali. É muito mais fácil eu Sim, consumir, né? Quando, sim. quando faz isso. Então, cara, É o que você falou, cara. Se tiver um dia de calor, você está terminando a sua coca, o garçom traz aquela coca mofada, geladinha. Você vai falar, não, cara, eu duvido. exatamente. É difícil, cara. Uma coisa que eu até prezo muito, até a gente está se conhecendo agora, eu tenho uma empresa de eventos particulares, né? Então eu chamo até de eventos Bacana. exclusivos porque eu não atendo muitas pessoas, é um número reduzido. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mais converto clientes, né? Porque meus clientes, meus futuros clientes estão no evento de agora, né? Se eu atender bem esse aqui, ele vai chamar e tal. Uma das coisas que eu mais converto o cliente é você atender a particularidade dele. Vou falar de um evento recente. O cara pediu assim: me vê uma. 2 doses de vodka aí, né? Ele falou assim: vê limão, gelo e vodka. Aí pode pôr 2 doses. Pensei que era uma caipirinha. Quando eu cortei o limão ali, macerei e tal. Ele: não, pode deixar os pedaços. Opa, já me liguei, mas coloquei a dose de vodka, o gelo, sem açúcar, nada. Quando ele veio de novo, eu já percebi que ele queria o quê? Já servi isso, eu servi no Ilhabela. Aí já servi ele no long drink, com rodelas de siciliano, não coloquei nem o outro. Coloquei os gelos, pedras grandes, boas. Coloquei as doses de vodka e perfumei com um zeste, coloquei o twist. Pô, o cara ali, ele falou, cara, eu quero seu contato, eu tenho uma festa dia tal, preciso de você lá. Como você trabalha isso em restaurante? Qual é a sua. Como que você fala para sua equipe decifrar essas particularidades? Porque é algo muito de feeling. É aquela coisa que você fala, eu sei que eu sei fazer, mas talvez eu não sei se meu funcionário vai saber fazer. Como que você Uhum. lida com isso? Eu falo muito assim, a gente tentar exatamente decifrar o que o cliente quer, né? Eu sempre falo assim, eu sempre foquei numa fidelização do cliente ao invés de venda de momento. Então, tem muitos lugares que eles pensam em venda de momento. O que é uma venda de momento? Você entregar para o cliente o que vai te dar mais lucro, não o que o cliente quer, né? Então, por exemplo, lá no restaurante a gente tinha um hambúrguer que era o Canguru Jack, que era o que a gente mais vendia na casa, e a gente tinha o Canguru Jack duplo, que era com 2 hambúrgueres, negócio gigante, cara. Se chega um casal, um cara com 2 metros de altura e uma menininha de 1,50 m, magrinha e tal. Pode até ser que ela vai comer esse hambúrguer de 2 andares e tal, né? Porque a gente sabe que existem umas pessoas fora da curva aí que mandam de boa, né? Mas, geralmente, eu sempre indicava, eu não indicaria esse para essa menininha, por exemplo. Por quê? Beleza, pô, me deu uma margem maior ali na hora, deu mais comissão para a equipe e tal, não sei o quê. Só que aí ela comeu esse hambúrguer, e aí a próxima vez que ela vier, ou a próxima vez que o namorado dela fala, pô, vamos lá de novo, aquele lugar é bacana. A primeira coisa que vai vir na cabeça dela é o quê? Putz, eu fui lá, comi pra caramba, fiquei empatufada, tipo, né? Ou deixei comida de lado e eu não gosto de deixar comida de lado. A experiência dela foi horrível.
Então, assim, a gente não atendeu realmente o que que ela gosta, né? O que que ela gostaria. Então, por exemplo, muitas vezes, até na parte, por exemplo, de coquetelaria na casa, muitas vezes a gente entregava a carta de drinks e na nossa carta de drinks, no final, a gente sempre deixava assim, temos a sugestão do bartender, né? Então, a gente falava que a gente prestava uma consultoria alcoólica para a pessoa na hora. Então, o que que a gente perguntava para as pessoas? Meu, e aí, o que que você gosta de tomar? Pô, eu gosto disso, gosto daquilo, gosto dessa fruta, eu gosto daquela. Cara, a gente ia no bar, voltava para o bar, falava, olha, o cliente falou que quer beber um produto assim, assim, com essa fruta, com isso aqui, tal, tal, tal. O que que dá para a gente criar de diferente para esse cliente? E a gente criava na hora, entendeu? Então, às vezes, você perguntar para o cliente não é feio, cara, né? Às vezes uma pergunta básica. E aí, pessoal, como é que você tá? Pô, o que que vocês querem beber hoje diferente? Né? E, pô, a gente tinha caipirinha na casa, mas muitas vezes eu falava, cara, beleza, vocês querem caipirinha, a gente tem. Porém, se vocês quiserem, pô, a gente tem pessoal aqui com uma experiência legal, se quiser experimentar alguma coisa diferente. Uma coisa que eu sempre fiz muito, cara, e eu acho que muitas vezes nos deu um resultado muito legal, lá dava muita fila de espera, sabe? Porque, pô, o restaurante era grande, sempre deu muito movimento e tal. E direto, quando essas pessoas estavam na fila de espera, o que que eu fazia, cara? Eu fazia pequenos drinks. Então, por exemplo, fazia um drink lá e separava em copinhos de shot. Eu ia para a fila de espera e dava pro pessoal, né? Eu pensava assim, cara, pô, vamos supor, morrito. Cara, quanto que custa um morrito? A margem do morrito é altíssimo, né? Então, pô, fazia lá 40 copinhos de shot de morrito e levava pro pessoal. Pô, experimenta isso aqui, esse é o morrito da casa. E aí entra um outro detalhe, cara, que eu sempre falo assim, como agregar valor no produto que você vende, né? O nosso restaurante, ele é todo tematizado de filmes e séries. Então, a gente pegava, por exemplo, tinha um hambúrguer que nada mais era que um x-salada, só que lá a gente vendia ele como Poderoso Chefão. Então, um Poderoso Chefão lá, ele custava, na época, R$ 35, enquanto a galera vendia o x-salada a 22. Só que o nosso não era o x-salada, era o Poderoso Chefão. Então, a mesma coisa acontecia com o Morrito. O Morrito tinha o nome de uma série que era Weeds. Então, a gente chegava lá, toma um Weeds aí e tal, não sei o quê. Aí é uma série que a mulher começa a mexer com ervas erradas, e aí começa a vender e tal, enfim. E aí a gente apresentava... Mexia com apresentava outra erva buena, né? Então a gente acabava apresentando para o pessoal dessa maneira. Então, assim, você Legal. acaba agregando valor ao seu produto só porque você mudou o nome do seu produto, entendeu? O que muita gente pode pensar, cara, você falando disso tudo, que você só teve esse background graças à sua vivência nos Estados Unidos. Óbvio que ajudou e é um diferencial. Uhum. Mas como que foi desenhada a sua carreira, né? Você está em Maringá hoje, então não foi só de Estados Unidos. Ali você começou. Ali você já Sim. sabia que queria seguir carreira ali e tal, ou foi algo mais gradativo? Passa essa linha do tempo aí de como você se tornou o cara que depois a gente vai falar aí da Adjar, né? Rapidinho, né? Depois, daqui a pouco, tá? Quem tá ansioso aí pra saber o que é. Mas até você chegar aí, como que você vislumbrou? Tipo, pô, tem uma carreira aí, dá pra eu seguir isso aí. Então, quando eu morava nos Estados Unidos, lá era assim, ou era restaurante ou era construção civil, a grosso modo, para mim, entendeu? Na época, né? Não tinha, porque assim, querendo ou não, cara, filho de imigrante, né? Não são tantas portas abertas assim que eu poderia seguir. E na época, eu ainda, né, estava com 16 anos e tal, e precisava ter uma grana para ajudar em casa e tudo mais. E aí apareceu essa oportunidade de trabalhar nesse restaurante português que eu te falei. E eu sempre fui uma pessoa muito carismática, sempre gostei de conversar bastante, sempre atendi o pessoal muito bem. Então, assim, eu fui dentro desse restaurante crescendo muito rápido, e aí eu recebi a proposta para ir para o Le Chateau, que é o que eu te falei que era o castelo, né, e tudo mais. E foi engraçado, cara, que a proposta que eu tive para ir para o Le Chateau foi com o próprio dono que foi nesse restaurante português um dia, e eu atendendo ele, eu nem sabia quem que ele era, e bom atendimento, sendo simpático, oferecendo para ele, né, as coisas ali que estavam ao meu alcance e tal, não sei o quê. Voltava, conversava, deixando o bar limpo e tal, não sei o quê. Ele virou para mim e falou assim, cara, você vai trabalhar para mim um dia. E aí eu falei, beleza. Pegou, na época, ainda se usava cartão, né? Pegou o cartão dele, colocou na mesa assim virada, peguei, coloquei no bolso, continuei trabalhando.
Na hora que acabou o expediente que eu olhei o cartão dele, eu falei, caraca, bicho, tipo, vi qual restaurante que era, fiquei louco, né? E aí eu cheguei em casa, felizão e tal, contando pra minha mãe, pro meu pai e tal. E aí fui fazer o teste na primeira semana lá, né? No primeiro dia, na hora que eu cheguei, porque até então, assim, conheci de nome, mas nunca tinha ido, até porque eu não tinha condição de conhecer, sabe? E aí cheguei lá, cara, meu, o lugar é maravilhoso. Depois eu até te mando umas fotos pra você ver. Não sei se você consegue acessar aí, cara. Le Chateau NY. Não, É, depois eu vou depois eu te ver, mando lá. porque eu sou péssimo em tecnologia. Se eu apertar um botão aqui, eu explodo, cara. E aí, cara, eu comecei a trabalhar, fui para lá para trabalhar e eu comecei lá do zero de novo. Então voltei a ser ajudante de garçom lá. E em poucos, cara, tinha gente que trabalhava lá há 20 anos. Em 3 anos que eu estava lá, eu já estava no mesmo cargo desses caras que trabalhavam há 20 anos. Mas por quê? Eu sempre busquei realmente esse um pouco a mais. Então, como eu falei, lá tinha muito casamento, cara. Tinha muita festa, né? Eventos, bar mitzvah, né? Que é o aniversário dos judeus, quando eles... Como se fosse a comunhão deles, assim, né? Que é como é que pode dizer, cara? É tipo a confirmação do judaísmo, né? E são festas, assim, enormes e tal, né? E a galera investia grana pesada, assim, cara. Era festa de, cara, isso nós estamos falando de 2006, 2007, 300, 400, 500 mil dólares, entendeu? Então, assim, a galera fazia as festas, né? E aí, cara, o que eu sempre fazia? Pô, acabou a festa, começava todo mundo a ir embora da equipe, cara, eu ficava até o último convidado ir embora, né? Então, no caso, o pai da noiva, a noiva, o noivo, cara, eu ficava até o final, porque eu pensava, cara, é um diferencialzinho, pô, os caras vão embora, vou deixar tipo, pô, os caras já investiram uma grana pesada, às vezes querem tomar mais uma água, então eu sempre busquei esse um pouco a mais, eu sempre me doei um pouco a mais, e eu vi cada vez que ia me dando mais resultado. E aí, querendo ou não, é o que você fala, cara, eu já ouvi algumas expressões que algumas pessoas falam, tipo assim, se o salário é mínimo, o serviço também é mínimo. Cara, quem faz isso vai ser salário mínimo o resto da vida. E não é que eu estou desejando mal, jamais, jamais. Mas é porque, cara, se você quer subir, se você quer crescer na vida, você tem que fazer um pouco a mais. Você tem que ser percebido. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é vendedor. E você se vende o tempo inteiro. O tempo inteiro tem alguém te olhando, seja, no caso, por exemplo, trabalhava no clube português que eu te falei, e o dono do Le Chateau estava ali me vendo. Então eu estava vendendo minha imagem sem saber para quem eu estava vendendo. Então o tempo inteiro. Isso é incrível, cara. Não sei se você conhece em São Paulo a rede Pizelli de restaurante, que é italiano e tal. E eu trabalhei lá, fui bartender lá. E eu li o livro que chama Da Ervilha ao Pizelli, né? Pra quem não sabe, Pizelli é ervilha italiano. Onde o Juscelino, o dono, ele conta umas histórias, né, dele e tal, de como ele saiu de plantador de ervilha até dono do Pizelli. E ele fala de um cliente que ele atendeu, se eu não me engano, quando ele trabalhava no Fazano, ali de garçom ou sommelier, não lembro qual era a função dele. E ele foi atender e o cliente pediu um vinho português. E ele foi lá e o cara falou, me fala sobre esse vinho. E ele tinha estudado tudo desse vinho. E ele destrinchou, falou como se ele tivesse vivido na vinícola. Esse cara era dono da marca de vinho. Aí ele falou assim, nem eu conseguiria descrever minha marca tão bem como você. Aí ele ganhou uma viagem pra lá. E muita gente vai falar, mas ele já era rico, dinheiro chama dinheiro. Cara, é o a mais. Quem é que vai sentar pra ler sobre o vinho? A oportunidade chegou, cara. Chegou, o cara tava preparado, ganhou viagem, ganhou uma vivência lá na vinícola do cara. Pô, porque o cara se preparou, fez o a mais ali. Que o a mais, às vezes, não é só deixa eu limpar mais mesas. Não, o a mais é você, em vez de assistir uma série, pô, deixa eu ver um vídeo aqui da hora aqui sobre coquetelaria, deixa eu ler um livro da hora. Eu considero esse o a mais que dá pra você fazer, né? Sim. Eu falo muito exatamente isso, cara. Estudar, por exemplo, estudar sobre os drinks, né? Por que o drink leva esse nome, cara? Por que o Sex on the Beach chama Sex on the Beach? Por que o Cuba Libre chama Cuba Libre? São nomes, assim, básicos que muitas pessoas devem ter criado um nome qualquer e colocou. Não, cara. Tem uma história por trás disso tudo, né? Sim. Então, você saber isso, cara, é exatamente o que você está falando, cara. Se você conta uma história, vamos supor que você está num balcão, cara. Você, ali como atendente, você contou essa história para um cliente.
cliente pediu, me vê um Cuba Livre. Tá, pô, faz um Cuba Livre pro cara rapidinho e tal, entregou pro cara. Mas, cara, você sabe por que Cuba Livre chama Cuba Livre? Aí você conta um pouquinho da história ali, explicou pro cara, pô, curtiu. E aí você tem uma variedade de drinks. E você começar a falar pro drink, pro cara, e não sei o que, tá? Se você souber a história de algum drink que você queira vender para esse cliente, cara, se você contar, ele provavelmente vai acabar pedindo. Por quê? Porque tem uma história por detrás. O cara vai fazer uma viagem no tempo para consumir aquele drink, entendeu? Isso é tão verdade que eu tive um speakeasy, né, no centro de São Paulo. Então ele ficava bem escondido mesmo, em cima de uma barbearia, não tinha fachada, não tinha nada. E o foco era o storytelling. Ia clientes lá que falavam assim, cara, me vê o drink com a história legal. Tipo, eles bebiam a história. Eles falavam assim, pega um que tem uma história bacana aí, cara, uma história legal. E eles levavam amigos, assim, já chegou aí um rapaz, frequentava lá, chegar com os 8, assim, e falar assim, cara, me vê 8 drinks diferentes e conta 8 histórias diferentes de drinks. Tipo, porque isso que me fez me apaixonar pela coquetelaria, foi storytelling. Quando eu fui fazer as primeiras experiências, ainda não sabia o que era bar, daqui a pouco fui... Quando eu caí no primeiro curso, quando eu vi, nossa, tudo tem um porquê, tudo tem uma origem, tudo tem... Nossa, eu pirei, cara. Aí eu fui pro abraço, cara. Aí foi... Então... Vou mudar um pouquinho. Fica à vontade. Tava acabando a bateria aqui, quem tá vendo pelo YouTube aí tá vendo... Calma, não é isso que vocês estão pensando, não, tá? Ele só tá mudando. Não, acontece muito por aqui de bateria, às vezes o meu também. É que eu carrego o meu antes, porque eu sei que... porque por mais que tá ligado o celular... Que assim, eu uso... partes técnicas aqui. Eu uso meu celular como câmera, né? Por isso que eu evito de mexer. Não é nem porque não dá, porque eu tenho medo de esbarrar e cair. Aí eu coloco que o notebook ele não carrega direito, né? Ali. Aí ele vai consumindo a bateria. Mas então, você tava lá e aí você teve que vir pro Brasil um determinado momento. Você já veio como bartender ali de falar, minha parada é essa, ou já veio um tipo, pô, juntei dinheiro pra caramba, agora eu comprar gado e ir pro agro? Cara, pior que não. Eu voltei pro Brasil e aí, igual eu te falei, cara, eu meio que falei, cara, eu não quero mais saber de bar e restaurante, cara. E eu vou mudar de área. E aí, beleza, vim pro Brasil, comecei a trabalhar na IBM, que é uma multinacional, né, pô, empresa gigante e tal. E aí fiquei na IBM 2 anos, e aí chegou a dar 2 anos, 1 ano e pouco, cara. E aí apareceu uma oportunidade no Chapuri, que é um restaurante que tem lá em Belo Horizonte, super famoso, né? E aí eu fui lá para virar coordenador. E aí coordenei o Chapuri e tal, fiquei mais um tempo lá e falei, não, cara, eu quero sair desse ramo porque é sábado, é domingo, é feriado, é Natal, é Ano Novo, a gente sabe que tem esse... Não é, nem tudo é mil maravilhas, né, cara? Então... Ó o preço que cobra aí, ó. Quem tá vendo no YouTube, ó, eu já fiz implante, tá? Mas tô na mesma vibe, cara. Eu falo, eu sou feio demais pra gastar dinheiro com minha estética, então deixa do jeito que tá. Mas aí, enfim, trabalhei um tempo no Chapuri. Para quem conhece Belo Horizonte, cara, é considerado um dos melhores restaurantes de Belo Horizonte, né, de culinária mineira. E a dona de lá, na época, foi até no Jô Soares, ser entrevistada. Tipo assim, um restaurante bem legal, cara, bem legal mesmo, culinária mineira e tal. E aí fiquei um tempo no Chapuri, e aí, enfim, falei, cara, não dá, eu quero ter outros ares e tal. Saí, comecei a trabalhar numa outra multinacional, trabalhei na Localiza durante um tempo, trabalhei numa empresa que mexia com peças de trator também, e aí depois trabalhei como tradutor, intérprete e professor, cara, professor de inglês. E aí, beleza, só que aí tava surtando em Belo Horizonte, cara, estresse, cidade grande, pô, eu pegava 2 horas de trânsito direto, nessa época eu tava fazendo faculdade também, então os horários assim, estavam sendo muito punk. E aí finalizei a faculdade e falei, vou sair daqui. Vou buscar uma cidade que tenha uma qualidade de vida melhor e tal. E quando a gente morava nos Estados Unidos, meus pais divorciaram, minha mãe casou e veio morar no Paraná. E ela mora numa cidade de 12 mil habitantes, cidade pequena. E sempre que eu vinha visitar minha mãe, eu descia em Maringá, e de Maringá eu ia para a cidade dela. E eu apaixonei pela cidade, cara. Falei, pô, Maringá é uma cidade sensacional, cara. Um dia eu vou mudar para cá. Beleza, um belo dia, como eu te falei, surtei em Belo Horizonte,
subi na moto e vim pra cá de moto, cara. Tipo, na cara e coragem, sacou? E aí vim pra cá, cara, na cara e coragem, cheguei aqui em Maringá, isso já tem aproximadamente 10 anos, cara. E aí fui trabalhar com vendas, aí trabalhei com venda de ar-condicionado, fui trabalhar no banco, trabalhei um tempo no banco, na caixa, saí da caixa e falei, cara, vou empreender de novo, e aí foi quando eu decidi abrir meu restaurante, cara. Só que assim, eu tava quebrado na época. Tava com R$ 700 na conta e tinha o carro. E eu, na época, falei, cara, vou abrir o restaurante, se não der certo, vendo o carro e vou embora do Brasil de novo. E era o que eu ia fazer. Comprei uma chapa, chamei os amigos, que eu já fazia hambúrguer, falei, cara, vou fazer um hambúrguer aqui, uns drinks e tal, cola aí. E a galera veio e curtiu, e isso foi numa sexta-feira. Quem foi na sexta voltou no sábado, quem foi no sábado voltou no domingo. Deu domingo, 8 horas da noite, acabou tudo, e na época o supermercado não abria domingo em Maringá, né? E aí a galera, mas eu quero. Eu falei, cara, acabou tudo, não tem mais, e é isso aí, cara. E eu falei, cara, vou ter que alavancar os negócios. E aí eu tinha uma colega que ela tinha uma marmitaria. E aí eu falei, cara, eu tava quebrado, né? Não tinha dinheiro. E aí eu fiz uma proposta para ela. Falei, olha, vamos fazer o seguinte: eu arrendo sua marmitaria à noite, eu fazia hambúrguer e tal, e te pago metade das contas de tudo. E aí a gente vai fazendo desse jeito aí. Pode ser? Ela topou, para ela foi bom, o negócio dela tava caminhando, ainda não estava dando muito bom. E aí a gente começou a dividir as contas, cara. E de lá, passado 3, 4 meses, falei, não vai dar para ficar aqui, porque começou a dar fila de espera na frente da marmitaria da galera pedindo hambúrguer, sacou? Nossa. E era engraçado, cara, que assim, eu parava o carro na frente e eu colocava uma placa em cima do carro, com o nome da hamburgueria já, né? E só que na marmitaria estava escrito em cima dia a dia marmitaria. E era engraçado que aí, tipo assim, desde essa época já tinha os nomes de filmes e séries, né? Aí chegava o cara lá, me vê um Poderoso Chefão, me vê um Canguru Jack, aí do nada chegava o cara, me vê uma marmita média. Eu falei, não, cara, a gente aqui vende hambúrguer à noite, sabe? Aí, cara, pô, me vê um hambúrguer e tal. E esse começou a dar muito movimento, cara, muito movimento ali na frente e tal. E aí apareceu um ponto, que era uma pastelaria, e na época o cara queria 12 mil pela pastelaria, eu não tinha essa grana, e aí o dono de lá chama Rafa, né? Virei pro Rafa e falei assim, olha, Rafa, eu tenho 6 mil e eu te pago os outros 6 mil de 12 vezes de 500. E é o que eu posso te oferecer, cara. E o cara topou. Eu falei, agora tem que abraçar a causa, né? E aí, cara, de lá começamos a fazer os drinks. E aí, assim, foi legal, cara, que a gente já tinha essa loja mais estruturada, né? E aí a gente começou a pegar o hype das cervejas artesanais, né? Que até então era Brahma, era Skol, né? Só cervejas de mercado mesmo. Então a gente começou a pegar esse hype das cervejas artesanais e ao mesmo tempo dos drinks. Então a gente começou a fazer drinks na época e também já fazendo e bastante cerveja artesanal. Então o que eu fazia? Eu buscava sempre cervejas novas que tinham, né? Às vezes a gente está perto do Paraguai aqui, né, cara? Então às vezes eu ia no Paraguai, cara, chegava lá no Shopping China, que é uma loja que tem 300 tipos de cerveja e tal, e eu comprava, tipo, uma de cada, assim, sabe? Comprava, tipo, 4, 5 rótulos de cada e trazia. Então a gente chegou a ter 95 rótulos de cerveja lá. E aí o que a galera fazia? Os caras chegavam, tipo, aí o que você falou, cara, de entender sobre a cerveja, né? Então, todas as cervejas que eu trazia, eu juntava com a minha equipe e a gente abria uma e todo mundo degustava para conhecer mais sobre a cerveja e poder oferecer com propriedade para cada cliente, né? E também já fazendo, e aí a gente começou com os drinks. Só que nessa época ainda tinha muito essa questão de leite condensado nos drinks, de batidinha de vinho e não sei o quê. E para a gente começar a mostrar um pouco do outro lado da coquetelaria, né? Que, os drinks não tem que ser extremamente doces, os drinks não tem que levar leite condensado, né? Foi um trabalho, assim, árduo que a gente fez no começo. Tanto que, na época, a gente fazia o martini, cara. Então, assim, o martini ia pra mesa e voltava, porque não tava bom, tipo assim, constantemente, sacou? Tá sem açúcar, né? A galera... Não, moço, acho que você errou, tá sem açúcar. E era assim, era constantemente, cara.
Isso martini tradicional. Quando era o Dirty Martini, né, que é com suco de azeitona, então, cara, aí... Nossa, tá salgado. Ó, seu barman errou, em vez de colocar açúcar, põe sal. Coisas que eu Com já, sal, cara. coisas que eu já ouvi, né? Fazer um Blood Mary e a pessoa falar, olha, eu acho que seu mocinho lá errou, porque tá salgado. Tá salgado, cara. Fala, olha, Então... que bom que ele errou, né? Então, assim, cara, falando por Maringá, pô, igual eu te falei, cara, uma cidade que eu amo, uma cidade que me abraçou, mas ainda é uma cidade do interior, ainda tem muita coisa para chegar aqui, né? A gente vem trabalhando bastante, assim, né? Cara, hoje, já, isso que eu tô te falando, já tem 7, 8 anos, né? Desde que a gente começou e tal, aqui em Maringá. Já evoluiu demais, cara. Hoje a gente já tem casas aqui em Maringá especializadas em drinks, entendeu? Então, assim, hoje a gente já tá com um cenário legal para cá. Mas há 6, 7, 8 anos atrás, cara, Era tudo mato. Mas chegou, era... a chegada de alguns profissionais também ajudaram, né? Que eu conheço aí, tem o Pirata, que tá aí. Sim, que é o Tem Jefferson. um grande amigo aí, que é o Vando Noronha. Também não sei se você O conhece. Noronha foi embora, né, cara? Ele foi embora? Foi, cara. Virou aqueles programas de fofoca, né? Foi embora? Foi embora. Não Mas ele sabia. tava aqui até esse dia. Ele tava até a última vez que eu falei com ele. Eu vou até, depois, quando a gente terminar de gravar, eu vou dar uma ligada pra ele. Que ele tava aí, me chamava direto pra ir aí. É que os caras acham, né, meu, que é só é do outro lado da rua. Ah, vem aqui! Meu Deus do céu. Cara, aí você teve restaurante, teve essa ideia. E aí, até pelo que me chamaram... Ó, eu vou te falar agora, vamos falar como você chegou a mim, né? Estava eu conversando com o meu grande amigo aí, o Jefferson Pirata, né? O cara que... O Jefferson, ele faz parte para mim de uma classe de bartenders que eu sempre vou respeitar. Que é o cara, mano, que faz o corre dele, entendeu? O cara faz, ele vai lá. Não é o cara que tenta juntar a patotinha dos carinhas que conhecem marca. Não. O cara vai atropelando o jeito dele, dá errado, ele faz de diferente. Deu certo, ele continua. Eu respeito muito isso. E aí, eu falando pra ele, tava reclamando com ele no particular, de como as marcas apoiam umas pessoas meio, sabe, já batida no mercado, até queimar, tem até bartender, cara, que já tá respondendo até processo aí de assédio, e marca continua fomentando o cara. Eu falei, pô, hoje, modéstia à parte, temos o maior podcast de coquetelaria do Brasil. Eu falei, pô, e marca não encosta, né, cara? Aí ele falou, não, tem uns caras de marca. Então eu cheguei a você como marca, assim, tipo, o cara que tem uma marca de bebida. Mas depois eu falei pra ele, cara, isso pra mim não é legal, porque eu não quero ter o cara da marca que vai chegar aqui e falar da marca. Assim, senão é melhor o cara fazer uma propaganda paga. Acabou. Ele falou, não, cara, o Daniel tem umas histórias legais, trabalhando nos Estados Unidos, pô, tem uma puta vivência. Eu falei, aí já começou a ficar interessante, porque eu quero trocar uma ideia, eu quero ter amigos, cara. Eu quero comer hambúrguer de café de graça na sua casa aí, ó. Essas coisas. Esse é o intuito do negócio. Como você chegou a montar essa marca? O que é a Djar? E já falo por que o nome, cara. Eu sou curioso pra caramba. Por que o nome, Vamos o lá, que é. Cara, a Djar foi uma história assim. Aquela coisa, né? Muitas vezes a gente tem que estar no fundo do poço pra gente dar aquele empurrão, né, cara? Pô, igual eu te falei, cara, tive os restaurantes aqui e cheguei a ter 64 funcionários, cara. Assim, eram várias unidades e tal, né? E aí, cara, o que rolou? Pandemia. 2 anos de pandemia e eu sempre tive um lado humano, assim, cara, muito forte, sabe? No dia 18 de março, que foi quando anunciaram que ia começar, né, os lockdowns e tal, eu reuni minha equipe e eu falei assim, cara, é o seguinte, quem quiser, eu mando embora hoje, sem problema nenhum. E quem quiser continuar, eu seguro todo mundo aqui até o último segundo. Até então, cara, ninguém sabia quanto tempo que ia durar, como que ia ser, o que era, né? E aí, cara, começou a primeira entrega, tanto que sim, aí era só entrega que podia fazer, né? Enfim, aí o que eu fiz, cara? Reuni a equipe inteira e falei, quem quiser continuar, eu seguro até o último momento que eu conseguir, só que vai chegar um momento que se eu não conseguir, nem acerto eu vou conseguir fazer. E é o que eu tenho para propor para vocês.
Só que eu prometo que eu não mando ninguém embora enquanto eu aguentar. E foram 2 anos assim. Eu não mandei nenhum funcionário embora durante esses 2 anos. Mesmo com o restaurante fechado, a gente continuou trabalhando 100%. Só que o que eu fiz? Eu peguei minha equipe e dividi por dois. Então a galera que era do atendimento foi para a cozinha e aí a gente abria só à noite e a gente começou a abrir durante o dia inteiro, né? Abria durante o dia e à noite. E aí, beleza, as contas começaram a apertar, e aí, enfim, cara, começou a bater depressão, porque assim, era um espaço super animado, sempre lotado, sempre fila de espera, e era um sentimento de enterro de vó todos os dias, né, cara? Era aquele, assim, restaurante fechado, a maioria das luzes apagadas, as televisões todas desligadas, tudo para economizar, então, assim, geladeiras desligadas, uma ou outra geladeira só que ficava ligada, então, assim, tudo para racionar, né? E aí, um belo dia, cara, eu fui. Aí, enfim, bateu depressão e tal, e fui afastado durante uns dias para não ir no restaurante, né? No caso, minha psiquiatra falou: tira uns dias de férias, né? Vai precisar descansar um pouco, você tá precisando e tal. E aí, fui para casa da minha mãe, e nessa época eu tava tomando bastante, né, cara? Que tinha nada pra fazer e a gente tomava, né, cara? E aí, Culpa da pandemia, viu? cheguei lá na minha mãe. Minha mãe tem lá na cidade dela. E aí tinha lá umas uvas e tal, não sei o quê. Eu virei pra minha mãe e falei assim: mãe, posso destilar? E eu falei: pode, descer não beba tudo, né? Eu falei: não, pode ficar tranquilo, cara. E aí, cara, eu fiz um moonshine e fiz ele saborizado de banana e trouxe pra galera, cara. E ninguém conhecia o moonshine na época, né? E aí eu expliquei pra galera, pois que é um moonshine, na época da lei seca era proibido nos Estados Unidos, ele leva o nome de moonshine, significa brilho da lua, porque como lá é proibido, a galera espera a noite de lua cheia para ir pro meio do mato fazer produção e tal, e a galera começou a curtir demais, cara. E na época, sim, cara, era só a garrafa de vidro, sem rótulo, sem nada, e a tampa de rolha, e era isso, cara. E beleza, e comecei a fazer, e aí fiz a primeira leva, trouxe pra galera, a galera curtiu, e a galera começou a pedir para eu vender. Eu falei: não, cara, foi só hobby mesmo, só para eu distrair um pouco. Só que isso começou: faz. Eu falei: cara, beleza, vou fazer. Comecei a fazer. E aí, na época, tinham vários sabores, né? Fazia de banana, fazia saborizado de caramelo salgado, fazia de jabuticaba, enfim. O negócio começou a tomar uma proporção que eu falei: cara, vou regularizar esse negócio. E aí eu fui para Minas visitar meu pai, e na volta, cara, eu passei em São Tomé. Não sei se você conhece, São Tomé das Letras. Por isso o Gnome. Tá começando a fazer sentido o nome, vamos. E aí, cara, eu fui para São Tomé das Letras, e aí eu saí de São Tomé e falei: cara, a logo vai ser um gnomo. E na época meu primo tava comigo no carro, ele olhou para mim: gnomo o quê, cara? Eu falei: cara, a bebida que eu tô fazendo, vou colocar um gnomo nela. E seja lá o que Deus quiser. Só pra ficar claro, E aí... esse primo existe ou era imaginário, né? Porque... Não, isso daí... Esse primo existe, cara. E aí, beleza, cara. E aí fui lá, aí cheguei aqui em Maringá, liguei para uma colega minha que era tatuadora, e falei: preciso que você faça um gnomo e tal, não sei o quê. E enfim, ela desenhou o gnomo, e eu achei sensacional, e aí comecei a colocar no rótulo. Só que assim, aí depois eu até te mando umas garrafas pra você ver como é que é, tá? Um negócio mais rústicozão mesmo e tal. E aí era assim, era impresso e eu colava na garrafa e tchau, né? Colocava o sabor escrito a caneta e fosse um bom tempo, cara. Mas fazia uma lógica, né? Porque era um moonshine, né? Tipo, pô, fazer Sim, rusticão assim, pô, faz... sim, total, cara, total. E aí, cara, fiquei produzindo então o Moonshine durante um bom tempo. E aí, quando foi aproximadamente um ano atrás, cara, o meu sócio me chamou, e ele era um cliente meu, assim, assíduo. Ele falou: cara, vamos. Pode deixar. A mulher queria segurar o celular aqui, porque eu tô segurando ele aqui na mão. E aí, ele virou para mim e falou assim: cara, vamos investir na marca, vamos industrializar ela. E ele já é um cara que trabalha no ramo de indústrias há muito tempo, né? E aí eu falei: não, cara, vamos sim. E foi onde a gente decidiu investir na marca mesmo, só que hoje ela é industrializada, né? Então hoje, inclusive, a gente produz aí em Jundiaí, cara, em São Paulo, né? Legal. Então a gente produz em Jundiaí, é uma receita nossa, né? A gente desenvolveu essa receita e tudo mais.
passamos para a indústria de Jundiaí, onde eles produzem, e daí a gente manda para várias partes do Brasil, cara. Aí o nome JAR, cara, que você perguntou, o nome JAR, na verdade, é uma sigla, que é o meu nome, sobrenome, Daniel Gerard, R, Alexandre Rizieri, que é meu sócio, J de João, que é o filho dele, e A de Alice, que é minha filha. Pô, eu tava achando que era do Já, ó. Desculpa, viu? Desculpa a família dos envolvidos. Então, é todo mundo, quando a galera, aí vem o storytelling, né, lógico. Quando a galera fala assim, mas o que significa JAR? A gente fala que é a linguagem dos gnomos e você só entende o que está sendo dito depois que você tomar uma dose, sacou? Muito bom, essa é. Mas, sendo, ó, de curiosidade, tá? Não tem uns cogumelos aí na receita? Sei, né? Não, tem não. Daqui a pouco, tô apresentando podcast com meu primo aqui, né? Meu primo tá aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? Eu tava assistindo, eu falei esses dias aí num vídeo, uma série chamada O Turista, na Netflix. Cara, não assista, é uma bosta. É uma bosta. Sério, cara? Uma bosta. Você gostou? Só é bom pelos drinks. Eu não vi. Só é bom pelos drinks, porque mostra o Dirty Martini e tal. Então, mas de resto é uma bosta. E tem um personagem que ele tem um irmão imaginário. Aí, tipo, eu lembrei muito disso. Tipo, o irmão dele é tipo a parte ruim, ele é um vilão. Aí o irmão fica assim, vai lá, espanca esse cara. E ele, não, tal. Só que fica muito na cara que é imaginário, assim. Mas aí eu lembrei disso, né? Você tá bebendo ali, alguém, vai lá, bebe mais um aí. Fala, ó, meu primo aqui tá... meu primo tá pedindo pra... E, Daniel, e aonde você quer chegar aí com essa marca, com a JAR? Você acha, como empreendedor que é, né? Você não é um aventureiro, até pelo seu know-how, você já sabe muito bem aonde quer chegar. Você acha que tá bom, porque o time que tá ganhando não se mexe, ou você tem planos de expansão? A gente quer expandir sempre, né? A gente vem fazendo o seu trabalho passo a passo, e um dos trabalhos que a gente vem fazendo muito é, inclusive, não só com a marca, mas como os bartenders de uma maneira geral, né? Então, a gente incentiva muito, por exemplo, os bares que a gente trabalha, os bartenders criarem drinks para a gente estar divulgando o trabalho deles também, né? Então, por exemplo, toda casa que a gente trabalha hoje, quando o bartender cria um drink, a gente faz questão de ter a foto dele divulgada na nossa página, né? A gente, por exemplo, o Marujo, cara, ele é embaixador, né, da nossa marca, inclusive, cara. E ele tem vários trabalhos que ele já fez com a JAR, né? Então, assim, drinks e eventos que a gente trabalhou em parceria. Então, assim, o cara é realmente muito parceiro. Então, a gente está buscando muito isso. De uma certa forma, assim, mudar o cenário da coquetelaria, né? De uma certa forma, mas não só com o JAR, sabe? Então, por exemplo, quando eu vou fazer hoje, quando a gente fecha parceria com algum bar, que ainda, por exemplo, não tem uma carta de drink, uma das coisas que eu faço é criar uma carta de drinks para esses bares, mas não só drinks com JAR. Porque eu falo muito assim, cara, se o seu bar é conhecido pelos drinks, automaticamente, se eu tenho drink com JAR, esses drinks vão ser conhecidos. Então eu chego na casa, às vezes eu crio drink com whisky, crio drinks com gin, crio drinks com vodka, de acordo com a casa, né? Então, não só os drinks com JAR, porque eu acho que, de uma certa forma, se esse cenário de coquetelaria cada vez crescer mais, o leque para JAR cresce junto, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando muito, cara, pesado aí em cima. A estratégia tá bem clara aí, né? Você tá arando o campo, né? Antes de plantar a semente, né? Você tá fazendo esse trabalho de preparar ali para o pessoal receber até a sua marca, né? E você como... ali off-câmera, né? Falando, é um mixologista e tal. Como que você vê essa criação, não só com sua marca, mas como você vê essa tendência da criatividade dos bartenders? Você acha que tá indo numa linha boa, todo mundo indo num conceito legal? Você acha que um toque, tipo, ó, galera, vem pra cá, como que você tá vendo o cenário? Pode ser de Maringá ou até onde sua mente tá alcançando aí. Cara, eu acho tem muita coisa legal surgindo aí, né?
acho que um ponto muito forte do brasileiro é a criatividade, né, cara? O brasileiro é de uma criatividade assim, absurda, né? E eu falo muito assim, cara, a gente, desde do nosso cachorro-quente, que é muito melhor do que o cachorro-quente americano, né, porque é muito mais completo, a nossa pizza, né, que é muito mais completa, até o nosso Moscow Mule, né, que é muito mais completo que o Moscow Mule lá fora, cara. Então, essa ideia da criatividade, né, do brasileiro é maravilhosa. E para esse mundo de mixologia, coquetelaria, etc., cara, isso é maravilhoso. Então, assim, a gente, por exemplo, tem muitas coisas, né, que a gente ainda não tem acesso, como foi a ideia do Moscow Mule, né? O Marcelo Serrano criou a espuma ali porque ele não tinha acesso à cerveja de gengibre, né? A ginger beer. Então, o ginger ale, no caso. Então, essa ideia da criatividade, eu acho sensacional, cara. Eu acho muito legal. E eu falo, que a gente estava conversando mais cedo, a ideia da coquetelaria desde do copão, né, que é o que o pessoal chama aqui do drink de, de, de copão com gelo de sabor e tal, e vida que segue, até a alta coquetelaria no Brasil, você vê que cada vez tá evoluindo mais e mais, né? Então isso eu acho que o Brasil está indo numa linha muito bacana, cara, no ramo de coquetelaria. A gente vê que eu sempre quando eu estava bem imerso no ramo da coquetelaria e eu via que o Brasil não tem a cultura da coquetelaria, eu estranhava. Eu falava, como não? Muita gente conhece, só que a gente vive num nicho, né? Numa bolha, a gente não pode tirar a gente pelos outros. E o podcast, né, o Maverickcast aqui, tem me ensinado muito, tem muitos conceitos que eu tinha e eu quebrei graças aos convidados. E eu te falo um convidado que foi o Caio Bonô. Ele falou uma coisa, cara, que realmente fez eu mudar um pouco a concepção. Que a gente tem uma... Isso eu acho um pouco perigoso que a gente faz aqui, que é você ditar as regras da coquetelaria. Então muita gente fala assim, caipirinha, ela é montada e ponto. Se fizer batido, tá errado. E ele me trouxe uma visão. Ele falou assim, cara, chega num cara que trabalha num quiosque da praia, ali, 1000 Grau, o cara faz há 20 anos na coqueteleira, ele fala pra ele que tá errado. O cara que sustenta a família dele há anos, tal. Meu, sem brincadeira, ele falou isso, cara, minha mente fez... Sabe, coisas que eu já pensava. Então, a gente entra num assunto interessante chamado ocasião de consumo. Porque eu também não vou pegar lá no restaurante que você trabalhou, em Nova York, lá no Chateau, e vou pegar de qualquer jeito, pôr num copo de plástico e tal. Não, é ocasião de consumo. Como que você está trabalhando? Como que está o cenário da ocasião de consumo aí em Maringá? Você acha que já estão classicão total, já está saindo uns dry e tal? Ou ainda... Você acabou de falar disso, mas exemplificar melhor, que você falou que tem uns copão, o que está saindo de... Quais os drinks que está saindo em Maringá aí, velho? O leite condensado Cara, Martini? o Negroni tá em hype, né, cara? E acho que, não, na verdade, no mundo inteiro, né? O Negroni como em muitos lugares hoje que você vai, o Negroni, drink com espuma ainda aqui é forte, assim, em muitos lugares, né? Colocou espuminha ali, a galera vai. Ah, bonitinho, tem espuminha e tal. Então isso ainda tem saído bastante. O que tem saído muito aqui, cara? E é o que você tá falando, cara. A ideia é falar pro cara no quiosque que a caipirinha dele tá errada e não vai funcionar. Então, por exemplo, o que tem dado muito resultado? Aqui tem muito, a gente chama de disque, cara, né? Que são pequenas conveniências que vendem bebidas alcoólicas, entendeu? Copão. Copo de plástico de 600, 700 ml, um gelo saborizado, uísque energético, entendeu? Isso tem vendido demais aqui. E aí, tipo assim, é o que você falou. Você vai falar para esses lugares que tá errado, no próprio energético fala que não se deve consumir dessa maneira, né? Mas tá vendendo, você vai falar pro cara, não, cara, você não pode vender isso, entendeu como? É E, complicado. e tem a sensação de vantagem para o cliente, né? Porque quando você serve numa taça coupé ou martini, dá a impressão que é pouca coisa. Aí você vem com um copão de plástico, que na real, se você for ver, é quase o mesmo ml, tá ligado? Porque o gelo já ocupa... Mas você tem essa sensação de vantagem. Tanto é que eu atribuí muitas vezes o sucesso da gin tônica, que na verdade nas baladas por aí se toma o energético, né? O gin com energético, mas chamam de gin tônica.
o sucesso dela porque a taça é robusta, né? Então, você vem com uma taça grande, dá a sensação de vantagem. Pô, tô pagando o mesmo preço, porém tô levando o triplo de bebida. Você não acha que tem essa parada da sensação de vantagem aí no consumo, cara? Tem, cara. Eu acho que isso é uma coisa que eu falo, assim, de uma certa forma, aí eu vou entrar um pouco no público brasileiro, né? Ele tem essa sensação de tudo do que o que é mais é melhor, né? É mais benefício para mim. Então, por exemplo, rodízio, cara. Ele adora ir no rodízio, né? Porra, vou no rodízio, vou comer pra caramba. Cara, vou no rodízio de pizza, como 30 pedaços de pizza. Você nem quer comer os 30 pedaços, cara. Você quer 5 pedaços e você tá satisfeito, mas você tá pagando, então vamos continuar comendo. E aí o cara, pô, fui lá e dei prejuízo. Primeiro que você não deu prejuízo, porque a gente sabe que a margem do cara sempre vai ser absurda, né? E às vezes você vai no rodízio, cara. Por exemplo, você vai no rodízio, você paga R$ 90 por pessoa para comer carne à vontade. Cara, se você pegar hoje né, uma pessoa aí junto com você numa casa de carne e pagar R$ 200 numa carne nobre, você vai comer pra caramba, talvez o mesmo tanto que você comeria no rodízio, só que você está comendo uma carne, né, sensacional. E aí no drink é a mesma coisa, né? Então a galera vai nessa ideia de que o copão é bom porque, cara, dependendo, você pode tomar um drink menor que vai te satisfazer do mesmo jeito, só que você não vai estar enchendo a cara ali a noite toda. Você vai estar degustando um drink, é uma outra experiência e tal. Mas aí acaba que muitas vezes essa ideia do mais é melhor para mim ainda é uma coisa que tem que ser trabalhado, né? É um trabalho a longo prazo, é lógico, mas a gente tem que mostrar, tipo assim, o que você falou, às vezes o cara pega uma tacinha de Júlio ali e o cara acha que, pô, vem só isso. Não, cara, às vezes tem o mesmo tanto do que no outro copo, só que a diferença é que não tá com gelo, né? Sim, assim, eu tive, até quando eu tinha bar, até por conta da barbearia que tinha embaixo, eu atendi alguns MCs de funk. Cara, primeira vez que ele me pediu uma dose de whisky, porque eles chamam de dose o copo com whisky, com energético com gelo, eles chamam aquilo de dose. Aí ele falou, me vê um dose aí de cavalo branco. Aí eu não tinha, eu falei, pode ser Jack Daniel, Jameson, né? Não, veio de Jack aí. Aí entreguei a dose no cowboy ali. Ainda fui generoso, porque eu pensei, pô, deixa eu pôr umas duas aqui, né? Aí ele falou, ficou ali com o copo um tempão. Depois ele, ô parceiro, e o resto? Falei, resto? Ele, o energético e tal. Aí eu fui explicar pra ele e tal. Mas assim, fui na boa, entendendo. Fui tipo, cara, é isso que eu falo pros bartenders não fazer. Tipo, sabe, eu não sou o arauto da alta coquetelaria. Não, cara, você vai chegar e aprender junto com ele. Vocês chamam de dose isso, então quer dizer que eu tô certo, eles estão errados? Eu acho que essa coisa do o bartender professor, que é essa nova onda que tem todo mundo agora professor, todo mundo vem de curso, todo mundo sabe muito, você impõe, você não respeita, né? Você chega e fala assim, eu li, eu fiquei sabendo, é assim. Cara, né, vamos respeitar quem bebe, no local que bebe. Eu fui ensinar meu pai como o rabo de galo é na Iba, ele foi falar, eu tomo sem ensinar há mais de 40 anos, fica na tua aí. Então, tipo, tem essas coisas. Como você vê, acredito eu, que até uma progressão natural na sua carreira, um dia talvez você só lecionar, quem sabe, ou só palestrar. Como Daniel, que viveu em Nova York, teve bar, quebrou e comprou e tem marca de bebida, tem todo esse know-how. Como você vê essa questão da parte acadêmica da coquetelaria? Qual seria o método, Daniel, assim, a chance, hein, se for já pensar em vender curso é a hora agora, ó. Não, fala assim, não só, né, e já passa o contato. Como que você vê essa parte acadêmica aí, Daniel? Na verdade, amanhã, inclusive, tem um workshop aqui em Maringá, cara, Tá. junto com o apoio do Sebrae e da Brasel, cara. Ó, vamos deixar claro que ele Então, falou amanhã, a gente tá gravando no dia 26, é isso? 26. 26, então ele Dia tá falando no dia 27. 27, porque provavelmente sai semana que vem, né, até tem toda a parte publicitária, tá, do negócio, mas E, dia 27, inclusive, quem foi no workshop aí, dá um salve, né? inclusive, pouco antes da gente falar, ó, eu estava aqui fazendo, ó, falando a importância do time, né? Ó, isso No aí, caso, ó. falando exatamente disso, cara.
Amanhã, então, a gente vai fazer esse workshop amanhã, né? Já tem, só pra você ter ideia, cara, já tem 60 pessoas inscritas amanhã pro workshop, cara. Vai ser loucura, cara. Caramba. Mas eu penso muito assim, cara. É clichê, mas pensar sempre fora da caixa, né? Então, sair do tradicional. Então, o que ensinar para esse pessoal eu acho que é muito mais feeling, de uma certa forma, do seu negócio do que qualquer coisa. Eu falo assim, cara, a ideia da consultoria, ela é legal para alguém chegar de fora e apontar os erros que você está tendo ali dentro do seu negócio. Só que ninguém vai entender mais o seu negócio do que você mesmo, né? Então, assim, aquilo que está... Quando vem uma consultoria, quando vem alguém para te dar um curso, alguma coisa e tal, aquilo serve para quê? Para abrir sua cabeça, cara. Eu tenho que abrir minha mente para o meu negócio para saber o que eu vou fazer. Então, é o que você falou, cara. Não adianta eu chegar num lugar, amanhã eu vou dar esse curso de coquetelaria. E eu não posso, eu não posso falar, cara, você tem que fazer a caipirinha desse jeito. Você tem que servir o Negroni no seu bar. Porque o Negroni tá em hype. Só que, cara, o Negroni tá em hype em vários bares do mundo. Beleza. Mas você vai servir um Negroni numa balada que tá todo mundo em pé, sabe? Tipo, cara, vai. A não ser que você faça o quê? Uma releitura do Negroni, entendeu? Pô, vou fazer uma releitura do Negroni de uma maneira que vai ser no copão de plástico pra galera universitária tomar. Beleza. E isso vai te dar lucro? Vai. Seu cliente está satisfeito? Tá. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Segue vendendo. Faça isso. Faça o Negroni do copão e seja feliz. Né? Não adianta nenhum bartender ou nenhum guru da coquetelaria falar que não, cara. Você tem que servir o Negroni no copo de vidro. Vai colar para o seu negócio. Não adianta você querer fazer isso. Então, entender o seu negócio é muito importante. Né? Eu ouvi isso de um bartender uma vez. Eu não sei se você sabe, eu sou um pouco polêmico, por isso que eu não tenho muita amizade com a galera da. Porque eu dou respostas assim. O cara chegou e falou, né? Eu tava falando justamente isso aí. Do tipo, eu não vou. Se eu servir um Negroni na balada, tem que ser num copo, tal, não sei o que. O cara foi falar: olha, o certo é, se não for isso aí, cara. É assim, eu falei, engraçado que todo mundo que fala dessa mesma forma que você ganha menos dinheiro que eu. Será que tem uma correlação nisso aí, não é verdade? As pessoas que defendem algo que não dão lucro só, só para defender e tal. Sabe o que parece, cara? Parece aqueles caras que defendem time de futebol, sabe? Tipo, o cara torce pra uma parada e tal, enquanto o cara que aposta e ganha dinheiro nisso, ele não aposta sempre no time dele. Se ele achar que o time dele vai perder, ele aposta no outro. O cara que tá ali pelo dinheiro na aposta, o cara faz isso. Então, eu acho que tem meio que uns defensores da coquetelaria clássica, digamos, europeia e americana, porque a gente tem, né, de clássicos aqui, muito poucos, né, que são feitos internacionalmente, aí caipirinha, rabo de galo, enfim. A gente tem uns brasileiros aqui que defendem com unhas e dentes algo que nem pertence a eles, né, cara? Enquanto talvez o drink com energético, que é o que realmente, culturalmente, a gente consome, talvez eu não beba, você não beba, porque a gente faz parte de um nicho. Mas, Sim. culturalmente, você tinha que olhar, pra mim, você tem que olhar isso com bons olhos, cara. Você tem que olhar com isso de falar, o porquê não eu trazer esses Red Bull sabores aqui e implantar na alta coquetelaria isso aí. Será que eu não consigo fazer isso? Ou eu prefiro denegrir e falar que não presta porque eu realmente não tenho a capacidade de meter as caras ali e colocar quem não é do nicho pra me avaliar? Na verdade, isso Exatamente, é um negócio que eu penso pra caramba, velho. Cara, por exemplo, eu sempre falo assim, pensando no comercial, o que eu faço no comercial não é o que eu faço em casa. Então, por exemplo, cara, na época da hamburgueria, o hambúrguer que eu fazia lá não é o mesmo que eu faço em casa. Por quê? No meu hambúrguer em casa, eu coloco bacon no meio da carne. Eu gosto. Nem todo mundo come bacon. Tem gente que, por religião, não pode comer bacon, ou seja lá o porquê. Então, eu vou colocar bacon na carne, cara. E é o que vai vender mais. Ponto. Eu acho que quando você tem um comércio, né, você tem que pensar muito nisso. O que vai vender? O que vai me dar lucro? Então, recentemente, por exemplo, eu fiz consultoria, cara, para um cara que estava abrindo um café, né?
E aí ele estava num lugar que, tipo assim, tinha um fluxo muito grande de gente e ele queria servir café da manhã pro pessoal. E aí eu falei com ele, falei, cara, você tem que ter o cafezinho básico aqui, né? O café de máquina mesmo ali, rapidão, às vezes até o da própria garrafa, o cara espremeu ali, tchau, sabe? Igual padaria mesmo. E o cara, não, porque eu só quero ter café gourmet e café não sei o que. Eu falei, cara, beleza. Se você quer ter isso, saiba que você não vai atender café da manhã para quase ninguém. Porque o cara que quer vir aqui tomar um café da manhã rápido, ele não vai pedir uma prensa francesa que tem que esperar não sei quanto tempo, não sei. O cara quer um café e tchau, cara. Então você tem um pão de queijo, um café e tal. É isso. Agora, o que você quer? Você quer ter um lugar gourmetizado no café, que é aquilo ali, ou você quer ter a galera tomando café da manhã rápido antes de ir pro trabalho? Porque as duas coisas não casam. Entendeu como? Sim. Então, eu acho que na hora da coquetelaria é a mesma coisa, cara. Isso em qualquer ramo, né? É igual você falou assim, pô, você acha que a Fiat tem vergonha de vender o Uno, cara? Ou você acha que a Fiat prefere vender o Marea? Entendeu? Sim. Pô, o Marea era o carro top da Fiat, mas deu lucro para a Fiat? Não. O que deu lucro para a Fiat o tempo inteiro foi o quê? O Uno, cara. Sim. Entendeu? Então, meu ponto de vista é isso, cara. Se você tem um lugar que vai vender Uno pra caramba, cara, esquece Maré. Maré não vai te dar resultado. Eu já pedi, já que a gente tá num papo aí de se conhecer, eu queria sua opinião sobre o pré-bet. O que você acha aí do famosos preps aí? Sua opinião. Cara, assim, é o que eu falei, cara. Eu acho que depende muito do seu segmento, entendeu? Se você tem um segmento que vai girar, eu particularmente, pensando agora como empreendedor, não pensando como um consumidor e tal. Cara, se é isso que vai vender no seu estabelecimento, cara, seja feliz. E como consumidor? Aí já não sou tão fã, cara. Olha, eu vou falar pra você, como consumidor, às vezes que eu fui no bar pra conhecer o bartender e tal, ele me serviu um prep, cara, foi uma decepção, porque você vai pra ver toda a magia. Vocês têm que entender isso, tá, gente? Ah, mas pra mim o meu prep, tem a magia sim. Ah, pra mim não tem, mas pra mim tem. Então pronto. Tem. Quem vai pagar sou eu e acabou. Então, tem toda essa. Aí você vai pra conhecer o bartender, o cara vai lá, saca de uma garrafa, põe no copo, tó. Ah, é que eu fiz lá atrás. Não, eu queria ver os movimentos e tal. Quem gosta dessa parte vai me entender. E como. Eu não cheguei pra comer a comida de micro-ondas, né, cara? O Hot Pocket, né, mano? Você falava. Aí eu fui no meu trabalho, né, em eventos, não rola de jeito nenhum o prep. Eu tentei. Eu peguei já evento pauleira, falei, deixa eu deixar pré-preparado. A pessoa chega e fala, eu queria que você fizesse aqui. Então eu fiz eu testei uma vez e falei, não vai rolar. Por que eu testei também? É isso que você falou. De repente funciona, por mais que eu não concordo, se tá me dando lucro, se tá. É empresa, velho. É CNPJ. Eu tenho que pagar funcionário. Então, não é só minha opinião. Mas eu sinto muito. Um dia eu vou. Talvez eu faça um episódio aqui dos defensores do PrEP. Pra tentarem me convencer, viu? Porque eu sei, eu tenho grandes amigos, grandes bartenders, Eu falei mas. assim, eu acho que vai muito do segmento, né, cara? Então, Vamos pensar, por exemplo, cara, esses barzinhos de faculdade, sabe? sim. Que a galera tá ali querendo giro e, sabe? O cara não tá preocupado com a magia do bar. Ele tá Então. preocupado com a magia do boteco, entendeu? Tipo, Os caras do prep, eles defendem isso, tipo, é a mesma qualidade, a mesma coisa. Às vezes até fica até melhor, porque o cara coloca ali, dá aquela. Fica mais homogêneo. Só que é o seguinte, chefe, eu quero ver suas mãos trabalhando, eu sou um cara apreciador da arte ali, né? sim. Então, espero que eles me entendam. Os caras ficam putos, viu? Porque tem uns caras conceituadão aí, que é defensor do prep, aí quando eu falo isso, os caras ficam, mano, você não tá lá, você não tá, não, tá bom. Mas eu gosto desse tipo de coisa. Me fala aí, pra gente ir Eu até. acho que essa Pode questão, falar. por exemplo, igual você falou, cara, do PrEP, o negócio é quando você chega, por exemplo, num bar. Por exemplo, Daniel, Hum, quando eu vou num bar, o primeiro lugar que eu olho é balcão. Se tem balcão, eu quero sentar no balcão. Então, assim, se eu chego para sentar no balcão, é o que você falou, cara. Eu quero ver o preparo, eu quero, sabe, ver a interação.
pô, dá mais trabalho pro cara, beleza, bicho. Pode até dar. Mas a preparação é legal e isso é bonito de ver, sacou? É exatamente, cara. Pô, mas fica melhor. Fica, velho, mas eu não quero ver o cara se vir numa coca, sacou? Eu quero, pô, é legal, o cara vendo, dosador. E Daniel, tá? Isso é uma opinião minha. Eu acho que isso é muito mais bonito de se ver e muito mais valor agregado ao seu estabelecimento, entendeu? Então, mas é o que eu falei, cara. Se o cara tá vendendo 200 doses na noite e tá girando desse jeito, maravilha, segue aí, tá te dando resultado. É o tipo de estabelecimento que eu, Daniel, vou querer ver pro mundo da coquetelaria, com a experiência de coquetelaria? Não, não é. Sim, mas assim, façam, né? Tem público pra tudo. É como eu digo, não me balizem, né? Esse sou eu só. Daniel, Sim. aproveita, a gente tá na reta final. Fala aí do diário, os sabores que você tem disponível. Se você, aonde o pessoal compra, até os cupons de desconto que você dá, sei lá como você faz. Faz seu merchan. Agora é hora de você faturar. Fature, cara. Pessoal, então, ó, esse aqui é o boné que a gente fez comemorativo do Outubro Rosa, né? Com o nosso gnomo aí. A Diário, então, é um licor com notas de doce de leite, baunilha, café, laranja e pimenta rosa. Isso é tudo dentro da mesma garrafa, tudo infusionado, né? E é um licor que ele tem essas notas, ele tem altíssima drinkabilidade. Então, assim, por mais que a gente tenha 20,5% de álcool, cara, você bebe, você praticamente não sente o álcool, não dá aquela queimada, ele desce realmente bem suave. A gente tem, ó, tô até com a garrafa aqui, cara. Essa aqui que é a nossa garrafa. Pô, que garrafa bonita, cara. Garrafa bonita, né? A nossa garrafa, cara, ela é toda serigrafada, né? Então, é uma garrafa austríaca, é uma garrafa que tem um peso ela é mais pesada. Isso não é adesivo, ela é toda serigrafada. Então, a garrafa é um detalhe à parte, né? Além do produto, cara, o produto, a gente tem até a marca aqui, a gente colocou um 11. Para chegar nessa receita ficar ideal, para você ter ideia, cara, a gente mandou para a indústria e só na 11ª tentativa que eles conseguiram acertar o que a gente realmente queria. Porque a gente sempre fala assim, tô sentindo muito o sabor do álcool, não tá do jeito que a gente quer, né, a textura, a coloração. Então, assim, foram 11 tentativas até eles acertarem do jeito que a gente realmente mandou para eles. E ele lembra muito, cara, falando assim, tipo, corrente entre as direto, seria um licor 43. Só que ele tem uma drinkabilidade bem maior. Eu falo para todo mundo, cara, faz um teste às cegas e depois você me passa o que você realmente acha. Hoje, onde que você consegue comprar o jar? Você consegue comprar em Minas Gerais. A gente tem o Bebidas BH, que é um parceiro muito forte nosso. Aqui no Paraná, você consegue comprar na Vero Distribuidora e em Santa Catarina também. Ou vocês podem comprar diretamente pelo nosso site, pelo nosso Instagram, que é o @mundojar. Então depois eu mando aí certinho escrito para você poder estar acompanhando a gente. Inclusive lá no Mundo Jar, a gente vai começar com um projeto agora que é mostrando várias receitas, não só de drinks. Então, por exemplo, há umas 2 semanas atrás a gente fez um fudge, que é um chocolate, né, típico britânico, feito com jar, cara. Então, para quem nunca comeu, parece uma mousse sólida, só que a hora que você coloca na boca ele derrete, né? Então é sensacional, cara. Ah, que da hora. Só pra... A gente vai fazer esse canalzinho de receitas, assim, lá no jar também. Legal. Só pra eu ter uma noção, porque eu sou um cara muito mão de vaca, qual que é a faixa de preço, assim? Vai de quanto a quanto? Só pro pessoal que for comprar não achar que está sendo, sei lá. Cara, hoje você vai achar numa faixa mais ou menos aí de R$100, mais ou menos. 100, até em alguns lugares você acha até dependendo da localização. Tipo, vou comprar num bar. O pessoal vende a 160, R$200. Sim. Mas se for comprar num disque e tal, geralmente 100, 120. Legal. E, pô, só pela garrafa já vale, cara. Eu que sou... Já é um presentão, né, cara? Porque assim, ó, tá, gente, quem acompanha sempre pelo YouTube, tá, eu me mudei, a primeira vez que eu tô gravando aqui no AP novo aqui, então não trouxe nada ainda, né, as garrafas estão tombadas algumas ali, tá meio bagunçado aqui, mas... Tem que ter uma garrafa de jar em pé ali no fundo, ó. Aí, ó. Ó, cadê o pôster? Cadê o pôster? Traz o pôster, ó, parede branca já pra isso, ó, cadê o pôster? Já, cadê? Um gnomo, eu quero um gnomo, um boneco aqui, ó. Ó, Fechou.
Falei aqui com o Daniel Gerard. Cara, sensacional. Eu adoro. Pra mim, esse episódio é a síntese do que eu quero pra esse podcast. Pessoas de verdade, que tem uma carreira, que lutou, que batalhou, que tá fazendo, né? É uma realidade, cara. Pô, tá aí o licor do cara. Experiência. O cara, você tá bebendo até de quando o cara estudou em Nova York, né? Porque vai em tudo, cara. Então é muito louco. Curti pra caramba. Depois a gente vai deixar aí ao longo da semana no Instagram aí, tudo, facilidade aí pra vocês comprarem. O cupom de desconto de quem assistiu o episódio todo, né? Vai ter, ó, assistiu o episódio todo, vai ter 2% de desconto. Não, vamos lançar vamos lançar um descontozinho aí pra galera, assim. Fala pra mim, Daniel, o último recado que você quer deixar pra essa galera aí que te ouviu durante, sei lá quanto tempo, 1 hora e tal lá, ouviu toda a sua história, mostrou aquele respeito, dá aquele recado pro seu público aí, pros seus clientes, fãs e colegas aí. Cara, eu acho que é dar o melhor de si sempre, né, cara? Independente do que aconteça, acreditar muito em você. Se você não acreditar, ninguém vai, cara. Então, não desistir, focar num objetivo e acreditar, cara. É o que eu tenho que falar para todo mundo. Eu falo, cara, se eu conseguir, cara, com todas as dificuldades aí ao longo desse tempo todo, cara, com certeza você que está ouvindo aí, você consegue também. Basta você querer. Pô, Dá, mas eu tô tentando e não tá indo. Calma, cara. A sua hora vai chegar. Foco, persistência. E a diferença do vencedor pro perdedor é que o vencedor tentou mais uma vez, né, cara? Então, não desiste não. Não desiste não que o sucesso vem, cara. É isso aí. Abraço a todos aí e até o próximo Valeu. episódio. Obrigado, valeu.